Durante a trama do Red Dead 2, os planos da gangue Vanderland constantemente são frustrados, levantando a suspeita de haver um traidor no grupo. Was that a setup? Law turned up real fast. I don't know. I don't think so. I'm starting to get nervous. Essa suspeita se confirma no capítulo 6, quando o agente Milton conta para o Arthur que o Micah Bell é o traidor. Mas e se eu te contar que o Milton poderia estar usando o Micah como bode expiatório para proteger o verdadeiro traidor da gangue Vanderland? Ou melhor, traidora. E no vídeo de hoje do canal do AEG, a gente vai discutir uma teoria maluca que aponta que a Abigail Roberts é a verdadeira traidora. Então se tu curtiu a proposta desse vídeo, considera tornar-se um membro do canal do AEG para concorrer ao sorteio do Super Combo Red Dead 2 da Editora Europa. São os últimos dias para concorrer ao sorteio, então para de perder tempo e dá uma chance pra tua sorte, pois o sorteio já é no dia 11 de março. E se tu tá em busca dos melhores jogos para PlayStation ou Xbox, saiba que a nossa loja parceira, a Friga Games, tá com uma mega promoção em todo o catálogo, incluindo os mais recentes lançamentos. Mas atenção, esta é a última semana para aproveitar o cupom Summer 2024. Ele expira no próximo dia 1º de março e te garante um desconto de 15% em qualquer jogo da loja. Além disso, tu também pode aproveitar as promoções diárias e os diversos cupons especiais que rolam nos grupos de WhatsApp da Friga. Os links para os grupos e o site estão no topo da descrição. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Essa teoria começou a repercutir na comunidade pouco tempo depois do lançamento do Red Dead 2, por conta de toda a desconfiança do Dutch na reta final do jogo com o John Marston. Para quem não lembra, o Dutch deixa o John na penitenciária de Sisika e não volta para ajudá-lo no roubo ao trem por acreditar que ele estava traindo a gangue Vanderland. Segundo o patriarca, a Abigail estava fazendo a cabeça dele contra a gangue, incentivando o John a questionar toda a atitude tomada pelo Dutch na reta final do jogo. Ele expressa essa preocupação várias vezes, inclusive até mesmo levantando a hipótese da própria Abigail estar traindo a gangue. Mas qual seria a razão para Abigail trair a gangue Vanderland? Bom, segundo os apoiadores dessa teoria, a razão seria a maternidade, já que desde que concebeu o Jack, o principal desejo da Abigail sempre foi deixar a vida de criminalidade para trás, saindo da gangue e vivendo uma vida normal com o John e o Jack. Mas como testemunhamos no capítulo 2, o John não compartilha desse mesmo sonho, já que duvida seriamente da paternidade do Jack. Isso gera uma série de conflitos entre ambos, dos quais podemos testemunhar em algumas interações no acampamento. Inclusive, em uma delas, a Abigail chega até mesmo a bater no John. Então, movida por essa raiva de não conseguir se conciliar com o John, ela poderia ter falado com as autoridades com o intuito de conseguir um acordo. Esse acordo consistiria em entregar o líder da gangue, o Dutch Vanderland, em troca de imunidade e o ingresso em um programa de proteção a testemunhas. Dessa forma, ela poderia ser enviada para algum lugar longe dali para oferecer uma boa vida ao Jack. Eu não acho que trair seja uma coisa confortável para Abigail, mas para proteger a sua prole, uma mãe é capaz de tudo. Com esse contexto apresentado, nós iremos partir para as supostas provas para embasar esta teoria. Número 1. O roubo ao trem no capítulo 2. Durante a estadia da gangue no Mirante Horseshoe, a Mary Beth escuta falar sobre um trem recheado de pessoas nobres que estaria vindo de Nova York para Saint-Denis. Durante o percurso, que seria feito tarde da noite, o trem passaria entre as fronteiras de Nova Hanover e Lemoyne, os tornando alvos frágeis para um possível assalto. O John decide assumir a dianteira e organizar esse golpe, chamando o Arthur para ser o seu braço direito no trabalho. Mas, como sabemos, as coisas não saem como planejado, já que as autoridades chegam rapidamente à cena do crime. O tempo recorde de resposta causou suspeitas no John, que levantou a possibilidade deles terem caído numa cilada. Was that a setup? Law turned up real fast. I don't know. I don't think so. I'm starting to get nervous. Apesar do Arthur assumir uma postura mais cética e decidir não acreditar nesse rumor, nós descobrimos pouco tempo depois que o John estava certo, já que uma edição do jornal fala sobre o roubo ao trem, entrevistando um dos xerifes que atenderam a ocorrência, o xerife Tompkins. Em sua declaração, o homem falou que os xerifes receberam uma dica sobre o golpe, ou seja, eles sabiam do roubo antes mesmo dele acontecer. E o curioso é que este é o primeiro roubo liderado pelo John, tanto que poucos membros estão cientes e envolvidos. Então, segundo a teoria, a Abigail poderia facilmente ter descoberto os detalhes em conversas com o John. Outro detalhe importante é que nesta altura da história, o Micah estava preso em Strawberry, então existe zero possibilidade dele ter participado dessa armação.
Número 2. A missão da pesca com o Arthur. Durante a preparação do golpe ao trem é desbloqueado no acampamento uma missão com a Abigail, onde ela nos pede para passar um tempo com o Jack, já que ele tá um pouco deprimido por conta de todo o clima ruim no acampamento. Apesar de certa relutância, o Arthur acata o pedido e leva o garoto para pescar nas redondezas. Durante a pesca surgem os agentes Milton e Ross, que se apresentam ao Arthur como integrantes da Agência Nacional de Detetives Pinkerton. Durante o diálogo, o Milton lembra o Arthur que ele tem uma recompensa de $5.000 pela sua cabeça, mas apesar disso, os Pinkertons estão dispostos a abrir mão dessa recompensa caso ele traia a gangue e entregue o líder do grupo, o Dutch Vanderland. Segundo a teoria, a Abigail teria esquematizado esse encontro com o Milton para que ele pudesse convencer o Arthur a entregar o Dutch. Ela fez questão que o Jack fosse junto para prevenir que o Arthur matasse os agentes ou vice-versa. E ao analisarmos, vemos que isto faz total sentido, pois em certo ponto durante a conversa, o Arthur leva sua mão ao coldre, desistindo da ação segundos depois, já que lembra que poderia colocar o pequeno Jack em risco. Caso o plano da Abigail corresse como planejado, com o Arthur aceitando o acordo, ela poderia alcançar o seu objetivo sem ter que sujar as suas mãos, já que em tese o Dutch seria a única pessoa que iria presa, deixando ela e o John livres para saírem e terem uma vida própria. Mas eu acho que o plano vai além disso, pois se o Dutch é preso, o próximo líder lógico seria o Hosea. Então, sob esta liderança, a Abigail poderia até mesmo continuar na gangue, já que, convenhamos, sob a liderança sábia e pragmática do Hosea, 80% dos problemas da gangue não teriam acontecido. Mas, infelizmente para Abigail, o Arthur não aceitou o acordo e em seguida conta do ocorrido para o Dutch, frustrando os planos da Morena. Número 3. O golpe ao banco de Saint-Denis. Pulando para o capítulo 4, nós temos o fracassado golpe ao banco de Saint-Denis, mais uma ação em que os Pinkerton surgiram rapidamente, dando indícios de que alguém traiu a gangue. Segundo a teoria, a Abigail teria sido a pessoa que passou as informações para os agentes, pois, como todos sabem, ela ficou encarregada de criar uma distração junto do Hosea. Mas o plano deu errado, já que o Milton conseguiu prender o Hosea logo após a explosão. Mas, curiosamente, a Abigail não foi capturada. Diferente do Hosea, ela conseguiu fugir. Este é o ponto principal para levantar a hipótese da traição, as circunstâncias desconhecidas da sua fuga, mas nós já vamos falar mais sobre isso. Antes, nós precisamos analisar um pouco mais o assalto ao banco, pois nesta altura da história, o Milton já desistiu de tentar orquestrar um acordo amistoso entre as partes. Ele já tinha tentado isso com o Arthur e até mesmo com o próprio Dutch, quando visitou o acampamento da gangue no capítulo 3. A abordagem agora é truculenta, eles não querem mais prisões, mas sim mortes. Prova disso é a execução a sangue frio do Hosea, que foi morto sem razão aparente, já que estava rendido. Outro exemplo é a morte do Lenny, que foi prontamente baleado pelos agentes enquanto estava distraído. Os agentes não tentaram nem mesmo rendê-lo para capturá-lo, mas curiosamente um dos membros da gangue foi capturado, o John Marston, justamente ele, o futuro marido da Abigail e pai do seu filho. Os agentes teriam tantas razões para matar o John quanto tiveram para matar o Hosea ou o Lenny. Então o fato dele ter sido poupado levanta a hipótese da Abigail ter feito um acordo com o Milton, pois mesmo sendo preso em Sisika, os Pinkertons poderiam costurar um acordo para libertá-lo da prisão, para Abigail finalmente conseguir fugir com a sua família, já que todos da gangue estariam presos, incluindo o Dutch. Como eu falei anteriormente, a fuga da Abigail do roubo ao banco é algo bem curioso, pois apesar do Hosea ter sido capturado pelo Milton, ela conseguiu fugir de alguma maneira, e foi assim mesmo que ela definiu a sua fuga, dizendo que de alguma maneira ela conseguiu fugir. O Charles conta isso durante a missão Esta é uma Terra dos Murphy, quando o Arthur fala que ficou preocupado com ele e a Abigail, pois ficou se perguntando se eles tinham ou não conseguido fugir. I was worried you and Abigail had both got yourselves killed. I found a spot to lie low for a while, then managed to get a ride with a wagon of workers heading out to the fields. Abigail said she somehow managed to slip away when they grabbed Hosea. You did good getting the others out of there. Keeping everyone together. A aparição repentina dos Pinkerton, somado com a prisão do John e a fuga da Abigail, levantaram as suspeitas do patriarca da gangue, já que durante um diálogo na missão Um Gentil e Benevolente Déspota, o Arthur pergunta ao Dutch o que aconteceu com o John durante o assalto. Em resposta, o patriarca da gangue ressalta as curiosas coincidências. So what happened with John in that bank? He survived. Unlike dear Hosea and Lenny, the only one they took alive. Why is that, you think?
I don't know. I was already on the roof. I didn't see it. And Abigail, I presume she was able to slip away in time. What are you talking about? You know, when I look back at all the chaos of the past few weeks, the apparent superficial chaos, I begin to wonder, maybe, for somebody, this is all going exactly to plan. Still ain't sure what you're saying, Dutch. Nor am I, quite, but that many Pinkertons arriving like clockwork once again? ¿Puede callarse ya? O que mais me pegou nesse diálogo é na hora que ele supõe que a Abigail conseguiu fugir a tempo, pois, como sabemos, nesta altura a gangue não sabia se eles tinham ou não conseguido fugir, já que acabaram se refugiando no porto. Então é bem curioso ver que a suspeita do Dutch se confirmou tempos depois, quando chegamos em Lakey e encontramos a Abigail. Número 4. O ataque Pinkerton à Gruta dos Castores. Um dos últimos indícios da suposta traição da Abigail fica na missão Sangue, Morte e Redenção, que marca o final do capítulo 6 e da vida do Arthur. Segundo a teoria, alguns pontos desta missão solidificam a crença de que a Abigail traiu a gangue. O primeiro deles é o sequestro da Abigail, já que durante o assalto ao trem, os agentes invadiram o acampamento e pegaram apenas ela. Ficaram para trás a Tilly, o Jack, a Karen e a Susan. Não faz muito sentido os agentes sequestrarem a Abigail, já que esse não é o seu modus operandi durante o jogo. Eles já tiveram o braço direito da gangue, o Hosea. Ele com certeza seria um ótimo refém, já que daria muito espaço para a barganha. Diferente da Abigail, que era apenas a mulher de um dos membros. Na minha opinião, faria muito mais sentido aproveitar a investida estratégica no acampamento para armar uma cilada ou coisa do tipo. Então, por qual razão o Milton não fez nada disso, optando por levar e sequestrar apenas a Abigail? Segundo a teoria, o Milton levou apenas ela para Van Horn como parte do plano de atrair o Arthur para o local. Lá o agente poderia isolá-lo do restante da gangue, contando a mentira de que o Micah era o verdadeiro traidor. Tal mentira seria parte do plano para tirar o alvo da Abigail e o direcionar ao Micah, que era uma figura controversa na gangue. Isso causaria uma implosão na gangue, que com a mentira implantada pelo Milton, iria se dividir e se destruir de dentro para fora, coisa que de fato aconteceu, pois caso a suposta verdade sobre a Abigail fosse revelada, o Arthur acabaria voltando para a gangue, se unindo de vez ao Dutch e o Micah, fugindo para nunca mais serem encontrados. Por causa disso, o Micah era o bode expiatório perfeito, pois em momento algum o Arthur, John, Sadie ou Charles defenderiam a sua inocência, justamente por causa da sua personalidade caótica. Uma coisa que me chama a atenção é que no momento que o Arthur entra na loja ilegal de Van Horn, nós vemos a Abigail presa na cadeira, mas com a boca descoberta, já que a amarra está caída no seu pescoço. Então, mesmo podendo falar, ela optou por não avisar o Arthur de que o Micah estava escondido. E se a gente rever a cena, vai dar pra ver que tinha tempo suficiente para ela falar isso. Mas ela optou por não tomar essa atitude, pois caso ela fizesse isso, o Arthur poderia prontamente atirar no agente, não dando a chance de que ele incriminasse o Micah e livrasse a sua barra. Então, após ele falar e cumprir o seu propósito, a Abigail se sentiu confortável de pegar o seu revólver e ceifar a vida do agente. Ao matar o Milton, ela teria eliminado a única pessoa que poderia incriminá-la. Dessa forma, o segredo morreu com ele, e é basicamente esta a teoria. Claro que cada pessoa tem uma versão diferente dela, com pontos de vista diferentes sobre cada parte da história. Eu mesmo alterei muita coisa dela para que algumas lacunas pudessem ser preenchidas e fazer sentido. Então agora chegou a parte tão aguardada, onde eu vou dar a minha opinião sobre se acredito ou não nesta história toda. Mas antes eu quero te convidar a entrar no canal oficial do EG no WhatsApp. Lá eu compartilho os vídeos mais recentes, as últimas novidades do canal e o melhor, anuncio em primeira mão os sorteios mensais aos membros. Então clica agora mesmo no link do primeiro comentário fixado para entrar no WhatsApp do AEG. Então, sem mais delongas, bora lá. Para acreditar nessa teoria, nós temos que assumir que o Micah era inocente, temos que considerar que ele nunca traiu a gangue, e para mim essa é uma coisa difícil de fazer, principalmente se considerarmos alguns indícios de que o jogo nos dá. Eu acho que o principal deles é o pedaço do cartaz de procurado do Dutch no seu acampamento em Strawberry, que apesar de não provar que ele já estava traindo, pelo menos indica que ele estava considerando a possibilidade, já que a recompensa do Dutch poderia lhe render muito dinheiro, e como sabemos, o Micah não é leal a nada a não ser ele mesmo. Mas para mim, a culpa do Micah não torna a Abigail inocente, bem pelo contrário, já que eu acredito em uma teoria alternativa que diz que os dois traíram a gangue em certo ponto. Inicialmente foi a Abigail, que brava pela postura do John nos capítulos iniciais, costurou um acordo com o Milton
para entregar o Dutch às autoridades em troca de imunidade para sua família. Mas ela sempre tentou fazer isso sem violência, tanto que orquestrou o encontro do Arthur com o Milton no capítulo 2. Ela pode até mesmo ter orquestrado o encontro do Milton com a gangue no capítulo 3, onde os agentes visitam o acampamento para oferecer o acordo final para o Dutch. Mas, na minha opinião, a colaboração dela com os agentes terminou no roubo ao banco de Saint-Denis, pois eu duvido que ela teria concordado com a morte do Hosea, que era querido por todos no acampamento. Inclusive, ela se arriscou junto do Charles de roubar o corpo do Hosea em Saint-Denis para dar um funeral de verdade para ele. We buried Hosea, Dutch. Charles and I stole his body from the law one night and gave him a proper burial. It was real nice. E até pra te falar a verdade, eu acho difícil que ela concordasse com a morte de qualquer membro da gangue, com exceção do Dutch, né, que quando fosse preso, invariavelmente seria enforcado. Então, ao descobrir que o Hosea e o Lenny foram assassinados, ela decidiu romper o acordo com as autoridades, fugindo com a gangue para Lakey. Mas esta é apenas uma opinião minha, pessoal do AEG, já que sempre que eu li essa teoria, estava escrito que ela também teria dado a localização da gangue em Lakey. E pra mim, isso não faz sentido algum, tanto que eu deixei de fora da teoria. A razão para isso é óbvia, já que os agentes chegam simplesmente metralhando a porra toda, colocando a vida de todos em risco, incluindo a do pequeno Jack. E vocês acham mesmo que ela colocaria a vida do seu filho em risco? Isso não faz sentido algum, principalmente tendo em vista que o Jack é a razão principal para ela estar envolvida nessa salada toda. Ela jamais colocaria o Jack em perigo, e eu também não vejo razão para ela fazer isso com as garotas da gangue, incluindo também o Uncle, o Charles e o Arthur. A invasão dos Pinkertons a Lakey não foi culpa dela, mas sim do Bill Williamson, conforme revelado por ele mesmo. Tanto que no começo da missão ele chega dizendo que perguntou para todo mundo sobre onde a gangue estava. Ou seja, ele foi desleixado e isso certamente alertou os federais. Com isso dito, nós temos a prisão do John. Inicialmente, o acordo seria que ele fosse solto logo após a dissolução da gangue. Mas como a Abigail deixou de colaborar, os Pinkertons decidiram quebrar esse acordo, orquestrando seu enforcamento na penitenciária. Pois como vemos durante o jogo, as autoridades estão fazendo os preparativos para ceifar a sua vida. A única coisa que os impede de seguir em diante é a ação do Arthur, que juntamente da Sedan invadem a penitenciária e frustram os planos. Nesta altura da história, os Pinkertons não tinham mais informantes na gangue. Alguns até podem lembrar da Molly, mas como o próprio Milton revelou em Van Horn, eles o pressionaram e ela não falou nada. Alguns até podem argumentar que o Milton estava mentindo, mas dessa vez eu acho que ele estava falando a verdade, já que durante o jogo o Dutch acaba tendo brigas com a Molly, que são causadas justamente pela falta de diálogo entre eles. Em uma das discussões, ela reclama justamente sobre isso, dizendo que o Dutch não compartilha nada sobre o que está sentindo. It'll be okay, Molly. Okay? How is any of this okay? Kieran and Sean are dead. Dutch is hardly speaking to me. I don't know what to tell you. Então por que raios o Dutch compartilharia informações sensíveis da gangue com ela? Na minha opinião, ela encontrou os Pinkertons alterada e não tinha nada de relevante para contar, então ela acabou sendo descartada pelos agentes. E inconformada com a falta de êxito, ela falou aquilo no acampamento apenas porque estava brava e bêbada, tentando ferir o Dutch de qualquer maneira que pudesse. Sinceramente, eu acho que ela poderia ter falado qualquer coisa só para ferir o Dutch. Ela só não contava com a Grimshaw nessa história, o que nos deixa com ele, o Micah Bell III, que conforme o Milton revela, começou a colaborar com as autoridades depois de Guarma. Ele meio que já estava sendo cozinhado para isso desde o capítulo 2, quando estava analisando aquele pôster do Dutch. E talvez, movido pela falta de êxito da gangue nos roubos recentes, tanto que perderam todo o dinheiro do banco de Saint-Denis no mar, ele decidiu desistir da gangue e trair o Dutch depois de Guarma. Além de imunidade pelos seus crimes, o Milton também poderia ter lhe oferecido dinheiro, mais precisamente o dinheiro de Blackwater, já que eu acho difícil o Micah colaborar apenas em troca de imunidade, já que ele é um criminoso nato, uma pessoa caótica. Ele nunca teve a intenção de largar a vida de criminalidade, então teria aceitado facilmente vender os seus comparsas caso os Pinkertons lhe oferecessem a possibilidade de ficar com o dinheiro. Mas como sabemos, o Dutch opta por não fugir com o Micah após a morte do Arthur, mas isso muda 8 anos depois, quando eles se reúnem no esconderijo do Mount Hagen. Lá no esconderijo está o dinheiro de Blackwater, fornecido a Micah pelos Pinkertons conforme
conforme combinado, já que além de pagar o Micah, tal dinheiro também serviria para atrair o Dutch para o esconderijo, coisa que de fato acontece. Mas durante a investida do John, talvez o Dutch tenha percebido o plano do Micah e o baleado, colocando fim à vida do segundo traidor da gangue Vanderland. Eu não sei vocês, mas talvez a visita do Milton e Forhan ao esconderijo do Mount Hagen não tenha sido por causa da investigação, mas sim para averiguar como estava o seu informante, já que depois disso eles começam a orquestrar todo o plano para coagir o John a caçar os seus ex-comparsas de gangue, conforme vemos na trama do Red Dead Redemption de 2010. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que acharam disso tudo que eu acabei de falar? Tu acha que o traidor é a Abigail ou o Micah? Ou tu pensa como eu, de que em certo ponto ambos traíram a gangue? Eu fiz essa pergunta na aba comunidade em uma enquete exclusiva para os membros do canal do AEG. Eu vou admitir que o resultado me surpreendeu, já que ninguém votou na opção da Abigail ser a traidora. Mas por outro lado, 61% dos votos foram para colocar a culpa no Micah, enquanto apenas 39% dizem acreditar nessa teoria de que os dois teriam traído a gangue em certo ponto. Mas de toda forma, deixa a tua visão aí nos comentários sobre tudo isso que eu acabei de revelar para vocês. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tu curtiu o conteúdo e deseja apoiar o crescimento do canal, considera se tornar um membro do canal do AEG. Além de vários benefícios, tu também concorre a sorteios mensais. Neste mês, os membros estão concorrendo ao Super Combo Red Dead 2 da editora Europa. Além do guia oficial em capa dura, ele inclui um guia de estratégia para o 100%, além de 2 pôsteres exclusivos para tua coleção. Mas se tu preferir esse combo em mãos o quanto antes, saiba que tu pode acessar o site oficial da editora Europa através do segundo link da descrição. Ao finalizar a tua compra, tu pode utilizar o cupom AEG5 para garantir um desconto especial para adquirir o teu guia oficial pelo melhor preço possível. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero deixar um convite especial para todos vocês. Assista a playlist oficial do AEG sobre as teorias no universo Redemption. Eu te recomendo vídeos sobre o porquê o Dutch traiu o Micah Bell no Mount Hagen, já que esse conteúdo é complementar a esta teoria que eu acabei de apresentar. Para assistir o vídeo, basta clicar no card que está aparecendo aí na tela para curtir o conteúdo e fazer uma verdadeira maratona para se aprofundar ainda mais nesse universo incrível que é o Red Dead. Então um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!